melhorar a sua conversação em inglês. I can understand that too. Meu nome é Sara Scarcelli e eu vou te ensinar estratégias para você melhorar a sua conversação na prática. Lembrando que a conversação envolve a sua habilidade de poder compreender quando a outra pessoa está falando com você e também a sua habilidade de construir as suas próprias frases e não memorizá-las, tá bom? Lembre-se sempre disso. Construir as suas frases nos 3 tempos verbais. Para melhorar a sua conversação na prática, você pode treinar usando palavras para dizer a mesma coisa. Por exemplo, supondo que você esqueceu algo, por exemplo, você esqueceu a palavra cadeira em inglês. Como que você descreveria isso? Enfim, desenvolva formas diferentes de falar sobre as coisas, de falar sobre aquilo que você faz. Uma outra dica também é treinar isso com o seu próprio currículo ou contando algumas histórias. É sempre interessante você treinar contando essas histórias de formas diferentes, porque isso já pode solucionar aquele medo que dá quando a gente esquece alguma palavra em inglês, quando a gente está conversando com alguém. Sorry, I forgot who I was talking to. Você pode treinar isso também resumindo os filmes, contando pra si mesmo, se você não tiver uma outra pessoa pra praticar, mas contando pra si mesmo aquela história ou a vida daquele personagem. Enfim, tem várias formas que você pode praticar a sua conversação. Wait, what the heck are you talking about? Mas algo muito importante que eu quero te dizer é kiss. Você já ouviu falar de kiss? Não, eu não tô falando pra você sair aí beijando as pessoas. Did you try and kiss me, bro? Jeez. KISS stands for Keep It Super Simple. Keep it super simple. Ou seja, a lição aqui é don't overcomplicate. Não precisa sair complicando as coisas, tá bom? Keep it super simple, tá? Não fique também enchendo linguiça. Se você quer melhorar a sua conversação, tente às vezes ser mais objetivo em inglês. E isso pode te dar mais tranquilidade também para explicar as coisas, para conversar com alguém. Aposte também no uso dos linking words. Linking words, na verdade, são palavras que unem 2 frases ou mais. Exemplos: e, em inglês, and. Por exemplo, I work and I study, né? Então a gente está unindo aqui 2 frases. E então, and then, I worked and I studied, and then I went home. Então, esses linking words ajudam você a falar com mais naturalidade, a aumentar um pouco mais as suas frases, a dar essa conexão, essa ligação entre o seu pensamento, aquilo que você está expressando. Outros exemplos que você já pode anotar e colocar em prática. Além disso, besides that, então continuando. I worked and I studied, and then I went home. Besides that, I cooked dinner. Muito bom. Mas, a gente diz but. Besides that, I cooked dinner, but I wasn't hungry anymore. Entretanto, however, I decided to save it for later. Apesar de, although, então vamos lá. However, I decided to save it for later, although my husband was so hungry that he would have eaten my food too. Ou seja, eu decidi guardar para depois, embora meu marido estivesse com tanta fome que ele teria comido a minha parte também. Olha só que legal, como parece que flui, né, a conversa quando você tem esses linking words, que são os conjunctions, os conectivos. Então vamos lá, sem continuar a história, mas te apresentando outros, né? A gente tem even though, né, que significa apesar de, porque, because, então, so é muito utilizado, so I went home. Da mesma forma que então é muito utilizado em português, o so também é muito utilizado em inglês. É por isso que, that's why, a menos que, unless, se, if, a fim de ou com a finalidade de, in order to. E agora você pode aproveitar aqui a seção de comentários e criar uma história usando esses linking words, esses conjunctions, connectives que eu te ensinei aqui. Isso vai te ajudar bastante na sua conversação.
tanto para você poder fluir melhor, quanto para você poder identificar o que a outra pessoa fala, porque é bastante comum, então você precisa conhecer esses linking words, tá? Outra dica para melhorar a sua conversação é usar falas rápidas para acompanhar o diálogo. Por exemplo, a gente costuma dizer em português, Em inglês você pode falar yeah, yeah. Outra coisa que dizem bastante é interesting. Poxa, interessante. Então, quando a pessoa tá conversando com você, você pode ter essas frases rápidas, né? Yeah, interesting, cool, da hora, legal. Oh my god, that was so cool! Ou se você estiver impressionado, você pode falar, sério? Really? Ou no wonder? Que divertido, que da hora, how fun! Heck no, what fun would that be? Ou pra mostrar que você tá acompanhando, entendendo, você pode falar assim, I see, né? Entendi, tô entendendo. I see. Se você quiser responder com pode ser, você pode responder com sure. Também se você quiser perguntar se a pessoa concorda, se faz sentido pra ela, se ela tá de acordo, você pode perguntar sound good? E se você quiser responder, né, não, eu concordo, eu tô de acordo, beleza pra mim, você pode responder sounds good. Então você vê aí a diferença. Quando você pergunta sound good, sem o S. Quando você responde, você pode falar sounds good. Então a pessoa tá ali falando com você e você fala yeah, sounds good, yeah, sure, sounds good, how fun, cool, awesome, interesting, yeah, really, wow. What do you think? Sounds good. Because it's awesome. Want to make the... Fica a dica. Last but not least, nem tudo se traduz foot of the letter. O que eu quero dizer? É que nem tudo se traduz ao pé da letra. Da mesma forma que ao pé da letra não existe em português, mas não existe em inglês foot of the letter. Então, nem tudo se traduz ao pé da letra. Então, sempre se atente a frases que você não pode fazer esse tipo de tradução. Por exemplo, em inglês, em geral, você pode dizer, né? He drove her to work. E como que ficaria essa tradução para o português? Você não pode falar, ele dirigiu ela para o trabalho, né? Então, em português, essa construção de frase seria ele a levou para o trabalho de carro. He drove her to work. Ou como que você diria em inglês, eu levo ou eu demoro 20 minutos para chegar em casa? Em inglês, dá vontade de traduzir ao pé da letra, né? Como em português se diz eu levo, dá vontade de falar I take. Can I take this? What? Oh. Mas não é assim que se fala, então você precisa aprender essas estruturas e praticar essas estruturas. Em inglês, já para responder essa dúvida, para falar eu levo ou demoro 20 minutos para chegar em casa, ao invés de dizer I take, se diz it takes. Então, it takes me 20 minutes to get home. Pronto, agora você aprendeu e pode usar. E já sabe que não é para traduzir ao pé da letra. Muito bom! E claro que para melhorar a sua conversação você precisa nada mais e nada menos do que praticá-la. Você precisa praticar, de fato, treinando com alguém, ou você treina consigo mesmo, mas isso vai realmente praticar mais ainda a sua fala. Mas para você praticar a sua conversação, você precisa encontrar formas de falar com outras pessoas em inglês, tá? Então, faça isso. Practice as much as you can. Se você é nosso aluno, você pode praticar com as nossas aulas online, que temos aulas de conversação, então já marque o máximo de aulas possíveis. E se você ainda não é nosso aluno, te convido a conhecer mais a respeito do nosso curso para que você também possa melhorar e aprimorar a sua conversação em inglês. Então deixa aqui nos comentários a sua experiência, se você já tentou conversar em inglês ou se você nunca tentou, mas se você já tentou, como que foi? E também se você tiver alguma outra dúvida com relação ao seu aprendizado do inglês, alguma outra dúvida de inglês, pode deixar aqui também nos comentários para mim. Thank you so much for watching. I'll see you soon. Bye, guys!